nossos protestos. E a importância da Comissão de Meio Ambiente, por iniciativa da deputada Bela, ter vindo a postos é muito importante. Eu queria destacar também esse comportamento das mineradoras que não aparecem em audiências públicas do Poder Legislativo, porque são audiências que elas não controlam. Essa ausência, ela não pode passar despercebida, porque aqueles que querem ocupar, explorar os nossos territórios, mas sem se submeter ao processo de escuta e de esclarecimentos e de questionamentos da sociedade. Eles só aparecem em audiências que eles controlam, aquelas, cadê o da Fundação Estadual do Meio Ambiente, porque a gente faz esse debate com a Fundação. Né? Aquelas audiências que são protocolares, fizemos audiência para escuta. Não, as audiências que eles fazem são protocolares, são para dizer cumprimos, podemos seguir, licenciar, destruir vocês. Essas audiências têm adquirido um valor cada vez maior, porque vem ao território, escuta essa diversidade, escuta tecnicamente, porque eles acham que a gente não sabe debater tecnicamente, né? Aí às vezes tem umas falas, tecnicamente falando, todos que estão aqui sabem debater tecnicamente. O tecnicamente só serve para favorecê-los, né? E aí eles tentam diminuir o lugar da população nesses debates. Então eu só quero reforçar a importância dessa audiência pública. Eu acompanho essa pauta desde o Copan, desde as primeiras vezes que essa pauta foi colocada lá, do nosso trabalho para que essas instâncias não fiquem a serviço do poder econômico, mas que pudessem proteger os nossos territórios. Já não fazem mais isso. Então, esses espaços, como essa audiência, cumprem um papel muito importante. O que eu quero destacar, deputada Bela, é a nossa capacidade, ao final dessa audiência, de fazer encaminhamentos. Em que pese eu acho que é importante a gente deixar uma moção de repúdio às mineradoras ausentes, porque isso precisa ficar registrado, delas que se ausentam dos espaços do Poder Legislativo para prestar esclarecimentos à população, para escutar a população sem domínio dos espaços, que é o que elas fazem. Então, eu já quero propor esse primeiro encaminhamento. Tem que ficar registrado. Tem que ficar registrado essa ausência. O que eu dizia para o pessoal de Caldas, quando eu encontrei aqui na entrada, essa não é uma luta de curto prazo, é uma luta de longo prazo. E a gente tem que ir fazendo todas as ferramentas, se articulando e se somando, sabendo com quem a gente pode contar, porque tem quem no parlamento a gente possa contar, para essa luta de longo prazo que nós estamos fazendo já há um tempo, estamos aqui no território e seguiremos fazendo. Porque é isso que eu quero ao estar aqui, a convite da deputada Bela, é reafirmar o compromisso do nosso mandato. Esse mandato tem lado. Esse mandato que nós conquistamos na Assembleia, ele tem lado. E é ao lado da população, é ao lado do meio ambiente, é ao lado da proteção dos nossos territórios, é ao lado da soberania. E nós vamos seguir fazendo essa luta pelo tempo que for necessário. Uma boa audiência pra gente, que a gente sair daqui muito fortalecido por essa ferramenta importante de luta, que a gente vai se apropriando dela, que também é essa importante audiência pública. Um abraço, uma saudação a todos os convidados e convidadas, e vamos fazer desse mais um passo importante no fortalecimento da luta que já está sendo feita. Obrigada, Bia. Vamos juntas. Vou passar aqui então agora a palavra para o Rafael Felipe Coelho. Muito obrigada, Rafael, pelo espaço cedido aqui pelo IF para a gente poder fazer esse debate. Aliás, viva os institutos federais! Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Aí aprenderam, deputado, viu? É boa noite de professor. É boa noite, professor, né? A gente que é professor já começa um boa noite, né? Diferente. Bom, pessoal, vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu vou descer aqui para que a gente possa conversar, porque eu queria, em primeiro lugar, olhar para a nossa mesa aqui e agradecer. É a primeira vez que a gente recebe uma comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quando a deputada dela nos enviou, né, o pedido, de pronto, nós, claro que nos sentimos muito orgulhosos de receber esse momento tão importante.
Parabenizo a deputada Bela por essa discussão, por esse espaço de escuta. Né? Deputada Beatriz também, muito obrigado pela sua presença. E é tão importante a gente fazer essa Casa do Povo, que é a Casa do Instituto Federal, ela ter a sua presença e cumprir com a sua missão. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. E eu fico extremamente emocionado de ver o nosso campo tão cheio, né, com tanta gente, de tantos lugares, com esse movimento tão importante de escuta e de a gente fazer um bom debate, calcado principalmente aí na ciência, na educação, né, que a gente tanto precisa. E o Instituto tanto faz essa missão ser cumprida. Queria também aqui, em nome das deputadas e também da deputada Célia, nossa grande parceira aqui também, cumprimentar toda a nossa mesa, bem como o nosso vereador aqui de Poços de Caldas, nosso representante aqui, nosso professor Tiago também, né? Os professores estão em evidência aqui hoje, né? Bom, e dizer que eu queria, além de externar a minha satisfação e dizer o quanto que é importante esse momento para que o Instituto cumpra a sua missão de desenvolver o território, sim, mas de ouvir as pessoas desse território e de fazer ciência como ela tem que ser realizada. Queria chamar também, por isso que eu desci aqui, o meu companheiro de instituição de ciência e tecnologia, aqui em Poços de Caldas, professor Leonardo, também professor, por favor, professor Leonardo, mais um professor. Bom, o professor Leonardo, ele é diretor da Unifal, né, campus Poços de Caldas, né, e eu chamei o professor Leonardo porque, para a gente iniciar esse debate, né, deputados, prometo que vocês bem breve, é importante a gente entender também que algo está faltando em todo esse processo, que é a academia realizar pesquisa de forma científica, independente, né? Então, isso é algo que a gente está entendendo que, primeiro, nós não estamos, neste momento, as duas maiores instituições de ensino e de pesquisa da cidade, públicas, não possuem condições de realizar essa pesquisa da maneira que ela tem que ser feita. Tá? Nessa possibilidade, nessa vertente, nós temos conversado com os diversos atores, com a própria FINEP, né, que também é a fundação, o instituto que financia os projetos no nosso país, e também, né, com os deputados, né, a deputada Célia, entre vários outros deputados, o deputado Rogério também aqui conosco hoje, a necessidade da gente criar um centro de pesquisa em terras raras em Poços de Caldas. Um centro da união, do Parque Tecnológico, do Instituto e da Unifal. Então, nós vamos fazer uma breve leitura do encaminhamento desse centro, né, que está sendo colocado para o governo federal, né, em diversas frentes que a gente tem trabalhado, diversos ministérios, né, e para isso nós conseguimos fazer essa união das instituições para que a gente possa trazer esse centro para que a gente possa fazer essas pesquisas. Então eu vou passar aqui para o professor Leonardo para ele poder dar a palavra dele de boa noite e também poder falar sobre esse centro para nós. Perfeito, pessoal. Boa noite. Boa noite. Para não alongar mais, eu cumprimento todos da mesa de uma vez só, vamos assim dizer, né? Só o sinal do professor falando, chegaremos às 3 horas da manhã. Professor. Para mim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque, principalmente considerando algumas situações que a Unifal esteve envolvida em alguns momentos mais recentes, é importante a gente deixar claro, nesse momento, que a Unifal é uma instituição pública financiada por dinheiro público. E, como tal, ela tem que estar a serviço da sociedade e do povo, não de interesses, sejam eles quaisquer, tá? Então a gente queria, antes de efetivamente falar do ofício, deixar claro que a Universidade Federal de Alfenas, aqui no campus Poços de Caldas, ela está disponível
para discutir toda e qualquer atividade, desde o impacto, extração, processamento, efeito, contaminação, de forma científica, séria e de maneira principalmente independente. Tá? E é por isso que é importante estar aqui hoje, né? E agradeço o convite do Rafael. Pode começar? Por favor. Vamos lá. A Universidade Federal de Alfenas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, IF Sul de Minas, por gestores do Parque Tecnológico Cidade de Inovação, vem por meio deste apresentar a proposta de implantação do Centro de Inteligência e Tecnologias Avançadas em Terras Raras e solicitar respeitosamente o valioso apoio para sua aprovação e financiamento junto ao governo federal. A região de Poços de Caldas abriga as maiores reservas de terras raras em argilas iônicos do Brasil e figura entre as mais expressivas do mundo. O maciço alcalino de Poços de Caldas, estrutura vulcânica de aproximadamente 800 km quadrados, concentra depósitos de classe mundial. Esses minerais são insumos indispensáveis para as diversas atividades realizadas pelo homem. Mas, como todo processo de mineração, existem preocupações não apenas técnicas, mas também da magnitude do seu impacto ambiental. O Brasil precisa ocupar papel protagonista em toda a cadeia produtiva de minerais críticos, além de desenvolver soberania sobre as formas de extração relacionadas a esse recurso de relevância mundial. Tudo dentro de maior eficiência, mas, contudo, um menor impacto ambiental. O projeto estrutura-se em 2 centros complementares, porém independentes, instalados no Parque Tecnológico Cidade de Inovação. Vou falar agora do centro que ficaria efetivamente dentro do campus Poços de Caldas, lá na Unifal. Centro de Inovação 4.0 e Engenharia Sustentável, sediado na Unifal, dedicado ao desenvolvimento de tecnologia de separação, purificação, refino de terras raras, integração com ferramentas, isso tudo bonito, papo técnico. Mas o mais importante é dentro de critérios de sustentabilidade. Então, se eu não conseguir impedir o desenvolvimento desse processo, que eu não gosto nem de chamar de desenvolvimento, a instalação desse processo, que se faça sempre ouvindo o seu entorno, monitorando de maneira independente, desenvolvendo ferramentas para que a gente possa tomar, como gestão pública, as melhores posições dentro da avaliação desse processo. A ideia é a gente ter um laboratório de pesquisa dentro da Unifal e um centro de formação de recursos humanos nesta área, dando oportunidade também para os jovens que venham eventualmente entrar na universidade e participar de todo esse processo. Desde a parte de engenharia, que não vou me detalhar aqui questões técnicas, mas principalmente assuntos relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade. Tudo bem? E um centro de estudos ambientais e mineração, sediado no IF Sul de Minas, como eixo central a implantação de uma robusta infraestrutura de pesquisa, monitoramento, formação e intervenção técnico-científica voltada à dimensão ambiental de minerais críticos, da mineração de minerais críticos, com foco em recursos hídricos, qualidade do solo, qualidade do ar, biodiversidade, rejeitos, recuperação de áreas degradadas, risco radiológico, impactos cumulativos e sinérgicos, governança socioambiental e planejamento territorial. Todas as informações levantadas serão fundamentais para o fomento de políticas públicas voltadas para a proteção dos territórios envolvidos, sempre com a estrita observação dos rigores técnicos e científicos necessários à atividade. O CEAM, Centro de Estudos Ambientais e Mineração, poderá desenvolver estudos de alternativas tecnológicas e locacionais, bem como elaborar laudos de impactos sinérgicos que servirão de base para políticas públicas e governança socioambiental. O que a gente está querendo dizer? A gente quer fazer ciência, independente, com o recurso público sendo aplicado
em desenvolvimento tecnológico e análise de estudos calcados na ciência independente. Então, é essa a nossa proposta, é isso que a gente quer para a região. As instituições, elas não se furtam da sua necessidade de fazer a pesquisa para desenvolvimento e proteção do território. Então é isso, desculpa por ter alongado, mas achei muito importante que a gente pudesse falar sobre o nosso centro. Muito obrigado. Super importante. Obrigada, Leonardo e Rafael. Soberania também é sobre conhecimento, sobre o nosso direito de desenvolver conhecimento próprio, sem que o recurso para o desenvolvimento desses saberes sejam das mineradoras, sabe? Pago pelas mineradoras. Hoje nós vemos que as mineradoras vêm tentando determinar a forma e a serviço de que o conhecimento é produzido, financiando muitas vezes os espaços de pesquisa. A reivindicação de que o poder público crie uma linha específica de financiamento para a gente desenvolver de forma autônoma e soberana todos esses estudos aqui é muito importante, e eu vou pedir para que a consultoria coloque isso como um dos encaminhamentos da nossa audiência pública. Tá bom? Obrigada. Vamos agora escutar o Daniel Tigel, presidente da Aliança em prol da APA Pedra Branca. Onde que é o lugar adequado? É aqui mesmo, Tio. Bem, pessoal, ainda estou sob forte emoção, né? Eu não estou recordando da gente ter conseguido receber uma audiência pública oficial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre essa temática aqui na nossa região do Planalto Vulcânico, sul de Minas Gerais e leste de São Paulo. Então, quero agradecer às deputadas, deputada Bela, deputada Bia, Bela por ter feito o requerimento, porque existe muita coragem para deputadas conseguirem manter essa posição firme naquele ambiente inóspito que é a Assembleia Legislativa. Eu sempre vou lá, sempre que eu posso, eu faço uns pensamentos em casa, bons pensamentos para vocês, pela luta que eu sei que vocês enfrentam, que é uma soma de lutas. Segundo, gente, a gente está conseguindo, finalmente, desde 2023 que a gente está pregando no deserto, a gente está conseguindo finalmente romper uma bolha. E talvez a Bela, a Beatriz não saibam, né? Federico acho que já vai saber, porque ele é aqui do sul de Minas. Gente, fazer uma marcha que nós fizemos hoje aqui no sul de Minas Gerais é difícil. Então, parabéns a todas e todos. A gente está acostumado das pessoas dizerem assim, não, eu apoio você, mas eu vou ficar aqui porque pode ficar ruim para mim. Essa é a frase típica que a gente ouve aqui. Gente, para a gente enfrentar esse tamanho de problema que está vindo, nós não vamos poder mais esconder nossa cara, não. E essa audiência, ela é um marco, ela é uma virada. Porque nós vamos tirar daqui encaminhamentos objetivos, concretos e muito bem fundamentados. Porque ninguém aqui está de brincadeira. Ninguém aqui, antes que venham os argumentos que eles gostam de usar, ninguém aqui está dizendo que não tem que ter mineração na terra. O que a gente não vai aceitar é ser engambelado com mentiras que têm sido repetidas. Eles vão mudando a mentira à medida que a gente vai matando. Sabe quando você tem uma praga, aí você tira o foco ali? Primeira mentira, não tem radioatividade. Mentira. Segunda mentira, não vai passar caminhão em estrada municipal. Mentira, vai passar estrada municipal em Andradas. Terceira mentira, tem nada a ver com a INB. Vai ter cavas a menos de 2 quilômetros do maior depósito de radioatividade do Brasil. Uma verdadeira bomba atômica que deixa Chernobyl e Césio-137 no chinelo. Esse é o tamanho do risco que nós estamos enfrentando. Mentira. A outra mentira, a terra vai voltar mais fértil. Mentira. Gente,
sulfato de amônia você usa de fertilizante em cima da matéria orgânica, para que a raiz possa capturar o nitrogênio. Se você passa demais, já começa a dar problema ambiental. Mas eles vão passar isso em argilas sem matéria orgânica. 1.400 toneladas por mês de sulfato de amônia, que é um veneno. Gente, todo mundo sabe que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então falar que vai voltar fertilizada é mentira. 1.400 toneladas aqui do lado e 1.400 toneladas lá em Caldas. É o dobro. Eles falaram que iam gerar emprego para nós. Trabalho, que é o que a gente precisa. Nós precisamos de trabalho e renda. Mentira! Porque a quantidade de trabalhos que eles vão eliminar da nossa região é muito maior. Porque eles falam que vão gerar 179 empregos. 179 empregos em Poços de Caldas. 215, 220 lá em Caldas. Quantos empregos são gerados pela nossa agroindústria aqui da região? O leite, o café, a mandioquinha, a abobrinha, o vinho, a uva, o nosso café vulcânico. É muito mais emprego, muito mais trabalho. E quantos são gerados pelo comércio, pela hotelaria, pelo dia a dia do povo daqui da região? Muito mais do que isso. Mentira. Outra mentira, Bela. Eles falaram que não tem problema, porque a gente está acostumado com mineração. Então não tem problema. Eles só não contaram uma coisa. Quando a gente olha o mapa, ele fala sério. A Alcoa é desse tamanho. Eles estão falando é 20, 30, 40 vezes maior do que a Alcoa. Não tem base de comparação. O volume é gigantesco. Eles falam também que não vai prejudicar a água. Mentira! Falta água na Zona Sul. Falta água para o agricultor poder usar para poder plantar. Por isso que existe o FEAM. A FEAM precisa se preocupar com outorgas, ou falta de outorga de uso significante dos produtores que precisam dessa água. Eles dizem que é uma mineração verde. É mentira. Mentira! Porque ela gera a destruição e a desertificação. Eu vou dar só um exemplo. Eles pegam aquela terra e querem devolver para a cava, certo? Já vimos que não está mais fertilizada. Ela está envenenada. Mas eles falaram o seguinte agora, foi a última. Eles perceberam que a gente estava vendo o problema que a gente falou que o sulfato de amônia é tóxico. A amônia é tóxica. Eles falaram, não, mas tudo bem, a gente vai mudar então. A gente vai compactar bastante e vai transformar numa gigantesca laje de pedra de argila. Como é que vai plantar em cima de pedra depois? O que eles estão falando, gente? O que eles estão falando? E quem sabe lidar com água sabe que cada dia que passa a água filtra. Nós vamos estar vazando veneno aos poucos à medida que a água vai entrando.